Aleluia! A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesse dia de hoje, nesse culto de quarta-feira. Que Deus abençoe o teu lar, abençoe a sua vida. E nada melhor do que começar o culto, do que começar orando, né? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos chamar a família aí para estar orando junto. E vamos fazer esse primeiro momento orando ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, que cumpre as Tuas promessas em nós, e Tu queres falar conosco, Senhor, ó Deus, todos os dias. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Continua, Senhor, falando conosco, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, acalma o nosso coração, Senhor, aquieta o nosso coração. Senhor, nós pedimos perdão também pelos nossos pecados cometidos, por pensamentos, por palavras ou por atos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, queremos buscar a santidade, Senhor, que a Tua palavra mesmo diz que Tu és santo e queres que nós sejamos santos também, Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Queremos buscar a Ti, Senhor, intensamente, buscar a Tua palavra, obedecer a Ti, Senhor. Por isso queremos iniciar este culto te adorando, Deus, te agradecendo, te engrandecendo. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus que escreve a nossa história. Senhor, muito obrigada, Pai, por cada momento, Senhor, da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E também queremos com muita alegria, né, agradecer a Deus por uma vida que está fazendo aniversário hoje. Hoje tem uma pessoa muito especial fazendo aniversário. Uma mulher guerreira, uma mulher abençoada, uma mulher marcada pelo Senhor, uma mulher que nós amamos muito, a igreja ama muito, que é a Gil. Gil, Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós vamos estar orando pela sua vida. Além da Gil, nós temos também no dia 24, no sábado, a Denise. Nós vamos orar então pela Gil e vamos orar pela Denise, que estão fazendo aniversário, pelos aniversariantes dessa semana. Vamos orar então pela vida deles? Estende a tua mão aí em direção à casa da Denise, à casa da Gil, e vamos estar pedindo ao Senhor que derrame bênçãos sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante da Tua presença a vida da Gil, a vida da Denise, Senhor, duas mulheres abençoadas, duas mulheres amadas por nós. Obrigada, Senhor, por essas princesas que Tu tens cuidado a cada dia, que Tu tens abençoado. Senhor, que Tu venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada uma delas, Senhor. Elas são princesas Tuas, Senhor. Elas são meninas dos Teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as Tuas filhas, Senhor. Nós, Senhor, queremos a Tua bênção sobre a vida delas, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Antes, então, de passar para a palavra, né, vamos continuar adorando ao Senhor, continuar louvando ao Senhor, né, além das nossas orações. Vamos louvar o Senhor porque Ele é digno de ser adorado. Vamos louvá-lo porque Ele é digno de ser louvado. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós estamos alegres pelo Teu cuidado. Assim que nós temos que dizer todos os dias, né? E não é diferente também na nossa vida financeira. Nós também temos que orar, além das outras coisas, também pela nossa vida financeira. Também temos que orar quando você tem o seu trabalho, recebeu o seu salário. Coloca diante do Senhor, abençoa aquele valor que Ele tem te dado. Abençoa a sua família, coloca a sua família aos pés do Senhor, pedindo a bênção do Senhor. Se você porventura está procurando emprego,
Peça ao Senhor todos os dias, clame a Ele também para que Ele venha abrir as portas certas. Que às vezes a gente também acha que é Deus que fecha a porta, ou então quando a porta está fechada é porque não é bênção. Às vezes até as portas fechadas são bênçãos do Senhor, sabia? Por isso nós temos que louvá-lo, por isso que nós temos que entregar, assim como o Senhor sempre faz em todas as coisas. Jesus fazia assim, ensinava os discípulos a honrar a Deus, a honrar o Senhor com as primícias, com o seu dízimo, com as suas ofertas. Ele sempre nos ensinou isso. E assim também, você precisa pedir a bênção do Senhor sobre essa semente que você vai lançar na casa de Deus, a semente que você vai lançar na obra do Senhor, na obra que vai ser levantada, que se você porventura pegou o carnê, o envelope específico para a obra, você precisa também pedir a bênção do Senhor, porque nós somos igreja, né? A igreja não é somente o templo, né? Nós somos igreja, nós temos que nos unir para que nós estejamos ali no templo, adorando o Senhor, que nós estejamos abençoando aquele lugar que nós estamos congregando. E assim você vai fazer. Se você vai fazer o depósito, aí vai estar na telinha a conta bancária, ou se porventura você vai domingo à igreja, você coloca lá também, né, no gasofilácio, abençoa, peça a bênção do Senhor sobre a vida da tua igreja, a tua vida, a tua família. E é assim que nós vamos fazer, pedir a bênção do Senhor, a bênção dos céus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida financeira. Estende aí a sua carteira, estende aí o seu envelope de dízimo, a sua chave da casa. Peça a bênção do Senhor sobre o seu lar. Deus, mais uma vez nós te pedimos a tua bênção sobre cada lar aqui representado. Ó Deus, a vida financeira do teu povo, Senhor. Que tu venha, Senhor, multiplicar as sementes, Senhor, lançadas, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, que tu venha multiplicar na vida dos teus filhos. Ó Deus, não somente em valores, Senhor, não somente, Senhor, em coisas materiais, mas bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, Senhor. Ó Deus, toca, Senhor, no coração dos teus filhos e filhas, traz a cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que tu abençoes, Senhor. Não deixa faltar nada na despensa dos teus filhos. Não deixa, Senhor, faltar nada no prato que come, Senhor. Abençoe, Senhor, as compras, Senhor, que são feitas no supermercado. Cada alimento daquele que é colocado no nosso armário. Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua bênção sobre os dizimistas fiéis, sobre os ofertantes, sobre a tua igreja, Senhor, representada. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. Você já está com a sua Bíblia aí? Já está com o seu caderno? Então vamos lá. Anota aí então o texto que nós vamos ler e abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27. Nós vamos ler a partir do versículo 30 até o versículo 44. Diz assim: Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come a caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai.
Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirá a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais novo. Ele disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco nessa noite. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é as viagens que transformaram Jacó em Israel. Então, como nós lemos no texto, Jacó toma a bênção de primogenitura do seu irmão e seu irmão fica irado com ele. Seu irmão, então, Esaú, quer matar, passa a odiar Jacó, diz que vai matar a Jacó. E a sua mãe, então, Rebeca, ouvindo isso, fala para Jacó ir para a casa do seu irmão Labão, lá em Harã. Começa, então, as viagens de Jacó. Anote aí, a primeira viagem de Jacó está no capítulo 28, a partir do versículo 10. Jacó tem uma visão em Betel. A primeira viagem de Jacó é em Betel, que significa casa de Deus. Versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou umas das pedras do lugar, fila de seu travesseiro, e deitou-se ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha as promessas de Deus aí para Jacó. Pensa nas promessas de Deus para a sua vida aí. O que Deus já te prometeu, Ele vai cumprir, independente das circunstâncias. Vamos continuar? A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, por onde Jacó andar, por cada viagem que ele
fizer, cada fuga que ele está fugindo de Esaú, cada lugar que ele passar, o Senhor era com ele. E farei voltar a esta terra, olha a promessa do Senhor, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó de seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Olha que interessante Jacó dizer isso, né? Então, essa primeira viagem de Jacó a Betel, a casa de Deus, Jacó então tem uma experiência com Deus. Jacó então viu a Deus. Ele diz ali no versículo 16: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele teve uma experiência com Deus, ele viu o poder de Deus sobre a vida dele, ele sentiu a compaixão do Senhor sobre a vida dele, a fidelidade do Senhor sobre a vida dele. E o Senhor faz várias promessas aqui. Deus mostra a Jacó que ele é um Deus de perto e não de longe. Por isso que nós cantamos, né? És Deus de perto e não de longe. Quando ele diz para Jacó no versículo 13, perto dele estava o Senhor. O Senhor continua abençoando a Jacó, o Senhor continua falando das promessas dele. E quando ele diz que a descendência de Jacó será abençoada, no versículo 14, no versículo 15, Deus diz para ele: eis que estou contigo, guardarei por onde fores, o Senhor nunca desamparará o seu filho. O Senhor não te desampara, o Senhor nunca te deixará, ele sempre estará cuidando de ti. E assim ele fez com Jacó, guardou a ele, abençoou a sua descendência, disse para ele que ele estava perto e não longe. E Jacó então chama aquele lugar de Betel. E continua, né, no versículo 17: e temendo disse: quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, pois tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto. Qual o voto que Jacó fez naquele lugar? Ele disse: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, que essa foi uma promessa do Senhor, que ele iria voltar a Betel, que ele iria voltar à casa do seu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa foi a primeira viagem de Jacó a Betel. A segunda viagem de Jacó, onde ele tem um encontro com Deus, está no capítulo 32, a partir do versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs no val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Então respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares.
Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó. Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali naquele lugar. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. A segunda viagem de Jacó, que você precisa anotar aí, foi para Peniel, ali no Val de Jaboque. Ele teve um encontro com Deus. Ele disse que viu a Deus face a face. E Jacó então passa naquele ribeiro do Val de Jaboque, luta com o anjo e ele já ouve a promessa do Senhor ali dizendo para ele que o Senhor estaria com ele. Lembra quando ele falou lá em Betel? O Senhor continua com Jacó ali em Peniel. Ele viu Deus face a face e a sua vida foi salva. Ele disse para o Senhor também, não te deixarei se não me abençoares. E o nome dele então foi mudado, foi transformado. Quando nós temos um encontro com Deus, nós somos totalmente transformados por Ele. Não somos mais a mesma pessoa, não pensamos mais da mesma maneira, não falamos mais da mesma maneira. Somos pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Eu tomo posse, eu quero ser transformada por Deus. Eu quero me encontrar com Deus em Peniel e vê-lo face a face todos os dias. Eu quero buscar essa santidade todos os dias na minha vida. E assim aconteceu com ele, com Jacó. Ele transformou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus, príncipe do Senhor. Aquele que era chamado de ladrão, usurpador, enganador, mentiroso, é transformado por Deus em Peniel, é transformado pelo Senhor e é trocado o seu nome. Você não se chamará mais de mentiroso, enganador. Você é príncipe do Senhor, você é princesa do Senhor e o Senhor não vai te deixar. E Jacó também disse, me dá a tua bênção, Senhor. Eu não vou sair daqui enquanto tu não me abençoares. Ele passa a ser transformado, seu coração passa a clamar pelo Senhor, a ansiar pela presença do Pai e querer ser abençoado. E assim o Senhor disse que iria abençoá-lo. Nós vimos lá na primeira viagem dele em Betel. O Senhor ia abençoá-lo. O Senhor, Ele não mente. Quando Ele faz a promessa, Ele cumpre. Ele é um Deus de promessa. Amém? E a ponto, então, a bênção foi tão grande, a transformação foi tão grande, que ele se reconcilia com seu irmão Esaú. Olha no capítulo 33, no versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, né? Levantando Jacó os olhos, viu a Esaú que se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando-se os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses contigo?
Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Ele se colocou na posição de servo. Jacó, ele era um homem transformado por Deus, ou melhor, Israel era transformado. Ele não queria briga, ele não queria brigar com seu irmão, ele queria estar diante dele para pedir perdão, para ter relacionamento com seu irmão, a sua família novamente. Ele não queria viver fugindo, assim como, os estudos dizem que esse período, que ele foi para a casa de Labão durou mais ou menos 20 anos. Quando a mãe dele vai lá, passa uns diazinhos lá, durou 20 anos. Essa luta aí, essa transformação dele, essas viagens que ele fez, durou muitos anos, até que ele se encontra novamente com seu irmão Esaú, até que ele tem um encontro com o seu irmão, ele experimenta esse amor de Deus, esse amor do pai para com seu irmão. É assim que acontece quando nós somos transformados, O que antes Jacó, o enganador, o mentiroso, de repente, tinha uma ira que queria até matar o seu irmão, mas Deus deu amor a ele. Deus deu a Esaú esse amor também. E eles se encontraram, eles experimentaram esse amor do Senhor que nos fortalece, que nos ajuda, que nos brota no nosso coração, essa decisão de perdoar, essa decisão de amar ao próximo, de amar a nossa família, os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. E o Senhor mostra então a Jacó que ele, a sua família não está só, e cumpre a promessa dele. A terceira viagem então que Jacó fez, foi um marco na sua vida. Assim como o Senhor prometeu, que nós lemos lá, que ele prometeu que ele voltaria para aquele lugar. Ele voltou. E nós vamos ler então quando Jacó volta a Betel, no capítulo 35. Vamos ler? Capítulo 35, do 1 ao 15. Nós vamos ler somente até o versículo 4. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que eles estavam: lançai fora todos os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Me acompanhou nas minhas viagens. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam às orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, essa viagem de volta a casa, de volta a Betel, se cumpriu a palavra do Senhor. Jacó, então, adora o Senhor em Betel. Jacó habita naquele lugar que ele denominou de Betel, casa de Deus. Assim que nós devemos fazer também quando recebermos a bênção. Temos que adorar ao Senhor, temos que louvá-lo. E assim como Jacó fez, construir um altar a Deus. E não foi só isso. Esse Jacó que se transformou em Israel, esse homem transformado, ainda com a autoridade do Senhor, mandou que fosse lançado fora todos os deuses estranhos, qualquer coisa que não fosse adoração a Deus, fosse afastado em nome de Jesus, Assim também nós temos que fazer. Muitas vezes você fala: mas eu não idolatro nada, eu adoro só a Deus. Mas às vezes nós colocamos algumas coisas no lugar de Deus. Colocamos pessoas no lugar de Deus. A palavra diz: buscar em primeiro lugar todas as coisas a Deus,
buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, o único lugar de Deus, né? O primeiro lugar do Senhor. Nós não podemos colocar nada e nem ninguém que tome o lugar do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na vida da nossa família. Ele é o único digno de ser adorado. E Jacó entendeu isso, Israel entendeu disso. Ele não era mais aquele mentiroso, aquele enganador. Ele era um homem fiel, um servo fiel, que adorava o único Deus de Israel, que não colocava nada e nem ninguém no lugar de Deus. Adorava e ensinou a sua família a adorar também. Amém? Ele então, a partir de Jacó, os descendentes de Jacó formaram, deram origem às 12 tribos de Israel. Glória a Deus por isso, né? A partir da transformação de um homem, como é que Deus usa, né? Sabe por quê? Porque Deus não estava vendo o passado de Jacó. Ele não estava mais vendo o que Jacó fez. Ele já está, a visão dele é lá na frente, lá no futuro. Um homem transformado, Israel. Ele não estava vendo mais Jacó, ele já estava falando com Israel. Por isso que ele prometeu lá atrás, e ele disse: você vai voltar para cá. Você vai voltar para cá e vai ser feliz aqui, vai habitar aqui, vai me adorar aqui. Por isso que Deus tinha certeza disso. Assim Ele vai fazer com você essa noite. Comece a não olhar para o ontem, para o hoje, mas comece a focar no amanhã. Não fique vivendo de passado. Não fique vivendo, como a palavra diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante de mim, para alcançar o alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é ser uma mulher transformada por Deus para fazer a diferença nessa nação. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Que a sua vida seja transformada. Que a partir de hoje, que você não veja o que você fez hoje pela manhã, mas você comece a ver você amanhã. Comece a ver você como homem e mulher de Deus. Amanhã, o que passou, passou. O que passou, eu não vou ficar. Deus também não está falando quem foi Jacó. E Jacó usurpador. Jacó, juntamente com a sua mãe lá, se uniram lá e roubaram a primogenitura, a bênção do seu irmão. Olha só. Não. Eu quero saber do Jacó transformador. Eu quero saber, fala o seu nome aí, Janaína, usada por Deus para fazer a diferença. Uma mulher transformada para fazer a diferença. Assim que você tem que orar. Senhor, eu quero ser melhor do que ontem. Eu quero ser, Senhor, uma serva tua que cumpra o ide do Senhor. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, salvando vidas. O Senhor nos comissionou a isso. Mesmo em tempo de pandemia, nós precisamos falar das boas notícias, das boas novas do Evangelho do Senhor. Temos que pregar o amor de Jesus, esse amor que vai ser transmitido, transbordado através de nós. O Senhor faz em nós, assim como fez em Jacó, para usar através de nós, através de Jacó. Israel, quantas pessoas foram abençoadas através da sua vida? Quantas pessoas irão ser abençoadas? Então busque o Senhor, adore a Ele, sirva a Ele com excelência, ame o Senhor de todo o seu coração. Não coloque nada e nem ninguém no lugar que é de Deus. Busque a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, porque tu, Senhor, fizeste com estes homens, Senhor, essas mulheres, Senhor, ó Deus,
e podes fazer em nós. Faz através de nós, Senhor. Nos cura para curar outros, nos transforma para transformar outros. Esse é o foco, essa é a chave, Senhor. Nós precisamos, Senhor, buscar a Tua cura para ser usado para curar outros. Nós precisamos ser curados, restaurados, renovados, filhos amados Teus, Senhor, filhas amadas, Senhor, para transformar a vida de outros. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, nos direciona, nos guia, nos enche da Tua palavra, que ela mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queremos, Senhor, nos fortalecer em Ti, queremos avançar, Senhor, não queremos ficar olhando para trás, para o nosso passado, o que aconteceu. Queremos, Senhor, ter um foco e nós temos um alvo que és Tu, Senhor. Em nome de Jesus, faz outra vez na nossa vida, faz mais uma vez na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tome posse, então, dessa palavra, você tome posse dessa oração. E assim como Jacó fez, né? Ele disse lá, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto Tu não me abençoares. Assim também, você precisa clamar, você precisa, assim como você pegou a sua rocha aí, né? Firmado na rocha que é Cristo. Nada pode te balançar, nada pode mudar a sua vida, a não ser o Senhor Jesus. Não ouça pessoas que não sejam do Senhor falando. Firme, foque a sua visão, a visão da promessa. Assim como Jacó firmou seus olhos naquela promessa que o Senhor tinha dado a ele, ele tomou posse e ele avançou. Ele foi um homem transformado por Deus para transformar gerações. Assim também você vai tomar posse da sua bênção, dessa palavra. Você vai tomar posse porque você é um servo, uma serva de Deus, uma mulher, um homem transformado pelo Senhor. Assim como Jacó, o enganador, o enrolão, o mentiroso, foi transformado em Israel, príncipe de Deus. Você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. Tome posse da tua bênção, clame pela tua bênção. Firme na rocha, a sua família firmada na rocha, não deixa que nada e nem ninguém frustre os sonhos de Deus na tua vida, as promessas de Deus na tua vida. Firme na palavra, a palavra que o Senhor te deu, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar recebendo a bênção. Antes de dar a bênção, eu quero te convidar a estar conosco online no domingo de manhã, na escola dominical, e presencial às 18 horas no domingo à noite, com um culto especial, culto rosa, um culto direcionado pelas mulheres, mas é um culto para o homem e para as mulheres. E eu quero te convidar a ir com uma peça de roupa rosa, seja uma blusa rosa, não é obrigatório não, se você tiver, se não tiver vai com outra qualquer, mas eu te convido a você, homem também, ir de rosa, mulher vai de rosa, com uma peça rosa. Então domingo dia 25 às 18 horas, marque seu lugar, ligue para a igreja, esteja marcando o seu assento e estaremos juntos no domingo, amém? Estenda a tua mão, vamos receber a bênção. Que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, não somente hoje, mas para sempre e eternamente. Que todos digam amém. Um beijo grande e não esqueça que você é melhor do que imagina.